E o verão nem sempre é sinônimo de férias tranquilas, né? Apesar de ser o período em que muita gente aproveita para curtir, para descansar, para ir à praia, também é um período em que as viroses aparecem com muita frequência. E para a gente falar deste assunto, vamos conversar agora ao vivo pela internet com a médica infectologista pediátrica que trabalha no Hospital Marieta, aqui da cidade de Itajaí, é a doutora Juliana. Tudo bem? Boa tarde. Seja bem-vinda ao Balanço Geral. A doutora viu que eu falei viroses. São várias, doutora? Boa tarde, Flávia. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Então, Flávia, na verdade, a gente chama de viroses, porque da mesma forma que a gente fala sobre resfriados, gripes que são causados por vários vírus diferentes, as viroses intestinais também são causadas por diversos vírus diferentes. E quando a gente fala das viroses, como que a gente pode identificar os sintomas? Normalmente, que a gente está falando de viroses intestinais, os sintomas vão ser dor na barriga, enjoo do vômito e aquela diarreia líquida, né, que é aquele número de vezes maior que a pessoa precisa ir no banheiro, com aquele aspecto bem líquido de água e muito desconforto abdominal. Essa virose, ela é transmitida se eu tenho uma criança pequena em casa, ela está com virose. Necessariamente as outras crianças da mesma casa também terão, doutora? Necessariamente não, mas muito provavelmente, né? Porque como é uma infecção causada por um vírus, né? Que agora a gente já está craque nos vírus, a gente sabe que eles transmitem de pessoa para pessoa, as viroses intestinais também têm esse mecanismo. Com a diferença de que, como não é um processo respiratório, então não é pela tosse que se transmite, mas é pelo contato com as secreções contaminadas. Então, por exemplo, a saliva fica contaminada, as fezes ficam contaminadas. Então, se a criança, né, se ela for uma criança maiorzinha que já vai no banheiro sozinha, ela não higieniza a mão adequadamente depois que ela usou o banheiro, não teve auxílio de um adulto, as mãozinhas ficam contaminadas e pode transmitir para outras pessoas. Doutora, e tomar banho em local impróprio para banho? A gente vê que é um período que as famílias estão curtindo muito as praias da região e às vezes não percebem a plaquinha ali escrito impróprio para banho. Isso prejudica também? Pode contribuir com essa questão da virose? Sim, pode sim, porque esses vírus, eles podem permanecer na água por algum período. Então, por exemplo, se vai uma pessoa que está contaminada com a virose, mesmo assim ela já resolve ir na praia porque ela já está um pouco melhor, mas ela ainda está transmitindo o vírus intestinal, ela pode contaminar aquela região de água e alguém que entra para brincar, para se divertir, acaba ingerindo essa água, e aí principalmente as crianças que bebem mais água, né, do que os adultos, aí elas podem se contaminar e depois aí de 2, 3 dias desenvolver os sintomas. Crianças, adultos ou idosos, quais são os mais propensos à virose? Os mais propensos são as crianças, né? Justamente por conta dessa situação que as crianças elas acabam bebendo água do mar, o contato entre elas é muito mais íntimo, né? Elas colocam muita coisa na boca, troca, mas ninguém está livre. Então, uma vez que você tem uma criança contaminada, especialmente dentro de casa, ela pode contaminar todos os adultos que ali vivem. Então, muito cuidado. Doutor, os pais e responsáveis têm que ficar atentos também, porque tem criança que está na colônia de férias, já em fevereiro as aulas retornam. Se a criança tiver um desses sintomas, não enviar essa criança para a creche. Sim, de jeito nenhum, tá? Então, se a criança tiver com sinais de que está com infecção intestinal, com virose intestinal, ela deve permanecer em casa até que os sintomas melhorem por completo. Primeiro, para que você possa poder cuidar dessa criança adequadamente, oferecer os líquidos, evitar a desidratação, e depois para não transmitir para o resto das outras crianças da escola. E quando a gente fala do tratamento, como é o tratamento de uma criança com virose? Então, o tratamento é basicamente a reposição de líquidos, porque a virose ela pode ter, né, como consequência do vômito, da diarreia, a desidratação. Então, os líquidos em abundância
Em algumas situações é necessário o soro de reidratação oral, que é uma formulação específica, e aí tem que conversar com o médico pediatra ou o médico de família para fazer essa prescrição, mas líquidos em geral, água, sucos naturais, chás, bebidas sem açúcar são sempre bem-vindas. Doutora, a gente tem acompanhado, né, devido casos de Covid, influenza, que o pronto-socorro está lotado. Minha criança está em casa com sintoma de virose. Levo ao pronto-socorro ou não? Como que a gente identifica que a situação está grave? Perfeito, essa é uma excelente pergunta, Flávia. Então, a gente tem o que a gente chama de sinais de alerta, né? Que são sinais que aí sim a família precisa levar a criança para uma avaliação médica. Então, quais são esses? Os sinais de desidratação. Como que uma criança vai se mostrar desidratada? Os olhinhos e a boca vão ficar bem secos. Então, um olhinho fundo, sem brilho, a boca seca, saliva grossa, saliva espessa. A criança vai ficar prostrada ou muito irritada e não vai estar aceitando o líquido que você está oferecendo. O xixi pode até sumir ou ficar muito concentrado. Se isso acontecer, precisa sim levar essa criança para uma avaliação. Caso contrário, pode ir continuando com os cuidados em casa e mantendo a oferta de líquidos. Doutora, muito obrigada pela disponibilidade de participar aqui do nosso Balanço Geral e estar esclarecendo essas informações para o nosso público. Um ótimo dia. Eu que agradeço, ótimo dia para vocês.